Uma criança solitária presencia um objeto luxuoso cair de um carro e afundar em um rio imundo. Sem hesitar, ela se lança nas águas turvas, sem saber que acabara de mudar o rumo de uma vida poderosa. Dias depois, diante de um infarto repentino, ela ressurge onde menos se espera, salvando o mesmo homem. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Na periferia de Salvador, entre os becos estreitos do subúrbio ferroviário, a pequena Vitória, de apenas 6 anos, acordava com os primeiros raios de sol que atravessavam as frestas do barraco improvisado onde encontrara abrigo na noite anterior. A menina esfregou os olhos sonolentos, ajeitou o vestido desbotado que ganhara de uma senhora da feira e recolheu sua única posse, uma mochila surrada com uma escova de dentes e uma boneca de pano sem um braço. Vitória não tinha família, presente. Sua mãe havia desaparecido há quase um ano, levada pelas águas da enchente que destruíra diversas casas em seu bairro. O pai nunca conhecera. A menina sobrevivia graças à bondade de moradores que lhe ofereciam um prato de comida e às vezes um lugar para dormir, mas na maioria das noites era nas ruas que encontrava seu descanso. Naquela manhã de março, o céu estava nublado e o ar úmido anunciava chuva. Vitória caminhou até o canal que cortava o bairro, um braço do rio Camaragipe, tão poluído que mais parecia um esgoto a céu aberto. Era ali que muitas pessoas despejavam lixo, apesar das placas de proibição. A menina observava o movimento dos carros na avenida que margeava o canal, enquanto comia um pedaço de pão que ganhara na padaria. Do outro lado da cidade, no luxuoso condomínio Alphaville, Bernardo Alcântara terminava sua reunião matinal por videoconferência. Aos 45 anos, o empresário era dono da maior rede de hospitais particulares do Nordeste. Sua fortuna era estimada em bilhões, mas seu coração havia se endurecido com os anos. Divorciado 3 vezes, vivia sozinho na mansão de 1.500 metros quadrados, cercado apenas por funcionários. "Senhor, o carro está pronto", anunciou Márcia, sua governanta, enquanto organizava alguns documentos sobre a mesa. "A pasta com os contratos da nova aquisição está no banco traseiro, como solicitou." Bernardo apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da tela do notebook. Aquela pasta continha documentos de valor incalculável, contratos originais, de compra de 5 hospitais no interior da Bahia, além de acordos de exclusividade com médicos renomados. Tudo assinado, sem cópias digitais por questões de sigilo. O motorista particular, Augusto, aguardava na garagem com o Porsche Cayenne. Preto. Bernardo entrou no veículo sem cumprimentar o funcionário, como de costume. Saíram do condomínio em direção ao centro empresarial, onde uma reunião decisiva aconteceria. Enquanto isso, Vitória perambulava pela margem do canal, observando alguns peixes que, surpreendentemente, ainda resistiam naquelas águas escuras. Foi quando ouviu o ronco de um motor potente. O Porsche de Bernardo passava em alta velocidade pela avenida, ignorando os limites. Foi tudo muito rápido. Augusto desviou bruscamente de um motociclista. O carro balançou, a janela traseira estava parcialmente aberta e a pasta de couro deslizou para fora, caindo diretamente nas águas sujas do canal. Bernardo, distraído com o celular, não percebeu. O motorista, com medo de ser repreendido, fingiu que nada aconteceu e continuou o trajeto. Vitória viu tudo. A pasta flutuou por alguns segundos antes de começar a afundar entre sacos plásticos e garrafas PET. Sem pensar 2 vezes, a menina desceu o barranco íngreme e entrou na água fétida. A corrente era mais forte do que imaginava, e suas pernas frágeis mal tocavam o fundo. Mesmo assim, mergulhou determinada. A água escura ardia nos olhos, mas Vitória continuou nadando. Seus pequenos dedos tocaram algo liso. Era a pasta. Agarrou-a com toda a força e lutou contra a correnteza para voltar à margem. Quando finalmente conseguiu sair, estava encharcada, tremendo de frio e coberta de lama. Abraçou a pasta contra o peito e tentou recuperar o fôlego. "Menina, você está maluca? Esse canal é cheio de doenças", gritou Dona Zefa,
uma vendedora de acarajé que assistira à cena horrorizada. A pasta caiu do carro bonito, respondeu Vitória entre tosses. Preciso devolver. Dona Zefa balançou a cabeça, mas ajudou a limpar um pouco da lama do rosto da criança. E como você vai saber para onde foi o carro? Vitória apontou para um adesivo discreto no canto da pasta. Hospitais Alcântara, Rua das Palmeiras, 1500, Alphaville. Após se despedir de Dona Zefa, que insistiu para que tomasse um banho em sua casa e comesse algo quente, Vitória iniciou sua jornada. Pegou 3 ônibus diferentes, perguntando às pessoas como chegar ao endereço. Quando finalmente alcançou os portões do imponente condomínio, o sol já se punha no horizonte. — O que você quer, menina? Perguntou o segurança, olhando, com desconfiança para a criança suja e molhada. Encontrei isso no canal. É do homem rico que mora aqui, respondeu, estendendo a pasta encharcada, mas ainda intacta. O segurança reconheceu imediatamente o logotipo dos hospitais Alcântara e chamou a casa principal pelo interfone. Minutos depois, Márcia apareceu no portão visivelmente agitada. Meu Deus, é a pasta do Dr. Bernardo. Ele está furioso achando que Augusto a perdeu no escritório, exclamou a governanta pegando o objeto. Olhou para Vitória, notando seu estado deplorável. Foi você quem encontrou? A menina assentiu, encolhendo-se de frio. Onde? No canal. Caiu do carro e estava afundando. Eu nadei para pegar. Márcia empalideceu ao imaginar a cena. Você entrou naquele canal poluído? Por que faria isso? Vitória deu de ombros. Parecia importante. Naquele momento, um carro chegou ao portão. Era Bernardo retornando de sua reunião, frustrado por não ter os documentos necessários. Ao ver Márcia com a pasta nas mãos, freou bruscamente e saiu do veículo. Onde estava isso? Perguntou com frieza. Esta menina encontrou no canal, senhor. Parece que caiu do seu carro hoje cedo. Bernardo olhou para a Vitória como se enxergasse. Apenas um incômodo. Nem um agradecimento, nem um sorriso. Apenas estendeu a mão, pegou a pasta e verificou rapidamente o conteúdo. Os documentos estão molhados, mas legíveis, murmurou para si mesmo. Então, dirigindo-se a Márcia, dê algum dinheiro a ela e mande-a embora. Mas, senhor, ela pulou no canal para resgatar sua pasta. Está toda molhada e com frio. Talvez devêssemos oferecer um banho, roupas limpas. Não temos tempo para... Isso, cortou Bernardo. R$ 5 devem ser suficientes. Vitória recuou um passo. Não quero dinheiro, disse com uma dignidade surpreendente para alguém tão pequeno. Só achei que era certo devolver. Sem esperar resposta, virou-se e começou a caminhar para fora do condomínio. Márcia, constrangida, ainda tentou chamá-la, mas a menina não olhou para trás. Enquanto Bernardo entrava em casa, apertando a pasta contra o peito e pensando apenas nos contratos milionários que quase perdera, não imaginava que aquela criança, pequena e valente, cruzaria novamente seu caminho, em circunstâncias que mudariam para sempre sua visão de mundo. Vitória voltou para as ruas de Salvador, sem saber que seu simples ato de coragem seria apenas o começo de uma jornada extraordinária. Na mesma noite, enquanto se abrigava sob uma marquise para se proteger da chuva que começava a cair, pensava que talvez houvesse um propósito maior para sua existência, além da simples sobrevivência diária nas ruas da capital baiana. Dias seguintes foram de intenso trabalho para Bernardo Alcântara. Com os documentos recuperados, conseguiu finalizar a aquisição dos 5 hospitais no interior, expandindo ainda mais seu império. Seu escritório, localizado no 30º andar de um luxuoso prédio espelhado no centro financeiro de Salvador, era o retrato perfeito de seu poder. Móveis de design italiano, quadros de artistas renomados e uma vista privilegiada da Baía de Todos, os Santos. Naquela tarde, enquanto revisava relatórios financeiros, sentiu uma leve pontada no peito, ignorou o desconforto e continuou trabalhando. Aos 45 anos, Bernardo nunca havia se preocupado com saúde, ironicamente sendo dono de uma rede de hospitais. Fumava charutos cubanos diariamente, alimentava-se mal e não praticava exercícios. O estresse constante e a pressão que impunha a si mesmo e aos subordinados completavam o cenário perfeito para um desastre. Dr. Bernardo, o conselho está aguardando na sala de reuniões.
anunciou sua secretária, Helena, pela terceira vez naquela hora. Diga que estou terminando uma ligação importante, respondeu secamente, mesmo sem estar ao telefone. Gostava de fazer os outros esperarem, uma pequena demonstração de poder que alimentava seu ego. Enquanto isso, na mansão de Alphaville, Márcia supervisionava a limpeza. Ao passar pelo quarto principal, notou que a governanta-chefe, Regina Nogueira, vasculhava discretamente a gaveta do criado mudo de Bernardo. — O que está fazendo, Regina? Perguntou, assustando a colega. Regina fechou rapidamente a gaveta. — Apenas verificando se há algo para lavar ou passar, respondeu com um sorriso forçado. Márcia não acreditou, mas preferiu não confrontar a mulher. Regina trabalhava para Bernardo há 15 anos e gozava de sua confiança. Era conhecida entre os funcionários por sua personalidade controladora e por agir como se fosse a dona da casa. Muitos suspeitavam que ela alimentava esperanças românticas em relação ao patrão, apesar da diferença de idade e classe social. Na verdade, Regina não era apenas a governanta-chefe, mas também a pessoa que coordenava todo o esquema de exploração dos funcionários da mansão. Usando sua posição privilegiada, desviava parte dos salários dos empregados mais humildes, ameaçando demiti-los caso reclamassem. Bernardo, alheio a tudo isso, confiava cegamente em sua eficiência. Longe. Dali, Vitória continuava sua rotina de sobrevivência nas ruas de Salvador. Naquela manhã havia conseguido um trabalho temporário ajudando a limpar as mesas de um pequeno restaurante no Pelourinho em troca de um prato de comida. Foi lá que conheceu Dona Cleide, uma senhora negra de 70 anos que vendia fitinhas do Senhor do Bonfim para turistas. — Menina, você não deveria estar na escola? Perguntou Dona Cleide, observando Vitória comer avidamente. — Nunca fui à escola, senhora, respondeu a menina, entre uma colherada e outra. Mas sei ler um pouco. Aprendi com minha mãe antes dela ir embora. Dona Cleide sentiu o coração apertar. Após uma breve conversa, descobriu mais sobre a situação da criança e tomou uma decisão. Ofereceu a Vitória um cantinho na pequena casa onde morava, no bairro da Liberdade. Não posso prometer muito, mas tenho um colchão sobrando e sempre sobra comida. Melhor que dormir na rua, não é? Os olhos de Vitória brilharam. Pela primeira vez em muitos meses, teria um teto seguro sobre sua cabeça. Dona Cleide, viúva e sem filhos, encontrou na menina uma companhia inesperada para seus dias solitários. No dia seguinte, a senhora levou Vitória para conhecer o posto de saúde local, onde sua sobrinha, Juliana, trabalhava como enfermeira. Enquanto esperavam atendimento para verificar o estado de saúde da criança, Vitória observava fascinada os procedimentos médicos. Seus olhos atentos não perdiam um detalhe do trabalho dos profissionais. — Você gosta de medicina? O perguntou Juliana, notando o interesse da menina. — Gosto de ver as pessoas melhorando, respondeu simplesmente. Juliana sorriu e, nos dias que se seguiram, permitiu que Vitória a acompanhasse em algumas atividades básicas no posto. A enfermeira ficou impressionada com a capacidade de absorção da criança, que memorizava rapidamente procedimentos e termos médicos. Em pouco tempo, Vitória já sabia o básico sobre primeiros socorros, incluindo a técnica de ressuscitação cardiopulmonar, que Juliana havia demonstrado durante uma palestra para a comunidade. — Essa menina tem um dom, comentou Juliana com a tia. Nunca vi alguém tão jovem aprender tão rápido. Enquanto Vitória encontrava um novo propósito sob os cuidados de Dona Cleide, Bernardo Alcântara via sua saúde deteriorar gradualmente. As pontadas no peito tornaram-se mais frequentes, mas o empresário recusava-se a procurar ajuda médica, confiando apenas em analgésicos cada vez mais fortes. Em uma sexta-feira particularmente estressante, após uma discussão acalorada com investidores, Bernardo sentiu uma vertigem ao levantar-se. Apoiou-se na mesa e respirou fundo, tentando disfarçar o mal-estar diante dos presentes. Conseguiu finalizar a reunião, mas cancelou todos os compromissos do fim de semana e ordenou que Augusto o levasse para casa. Durante o trajeto, o motorista observava pelo retrovisor o rosto pálido do patrão.
O senhor está bem, Dr. Bernardo? Quer que eu pare em algum hospital? Não seja ridículo, respondeu ríspido. É apenas cansaço. Preciso de descanso, só isso. Ao chegar em casa, Regina recebeu o patrão com exagerada solicitude. O senhor parece exausto. Vou preparar um banho quente e seu jantar preferido. Bernardo apenas acenou com a cabeça e subiu para o quarto. Sentia-se estranhamente vulnerável e, pela primeira vez em anos, pensou em sua própria mortalidade. Sozinho no imenso quarto, olhou para as fotos emolduradas na parede. Ele recebendo prêmios ao lado de políticos importantes, inaugurando hospitais. Não havia uma única foto com família ou amigos verdadeiros. Naquela noite, Bernardo teve um sonho perturbador. Via-se afundando em águas escuras, lutando para respirar, enquanto todas suas conquistas materiais flutuavam para longe de seu alcance. De repente, uma pequena mão agarrava seu braço, puxando-o para a superfície. Ao olhar para seu salvador, reconhecia a menina do canal. Seus olhos determinados fixos nos dele, enquanto dizia: "Não é seu momento ainda." Acordou sobressaltado, o coração acelerado e a respiração ofegante. Olhou para o relógio. 3h42 da manhã. Tentou voltar a dormir, mas o sonho persistia em sua mente. Algo naquela criança o intrigava, embora não quisesse admitir. Por que ela havia arriscado a vida por uma pasta que nem sabia o que continha? Por que recusara o dinheiro? Na manhã seguinte, para surpresa de todos os funcionários, Bernardo perguntou sobre a menina. "Seu nome é Vitória", respondeu Márcia, surpresa com o súbito interesse do patrão. "Mas não sei onde encontrá-la. Ela simplesmente foi embora depois de devolver a pasta." Regina, que passava pelo corredor e ouviu a conversa, interveio rapidamente. "Por que o senhor se importaria com uma menina de rua? Provavelmente está envolvida com bandidos. Essas crianças são todas iguais." Bernardo lançou um olhar irritado para Regina. "Não me lembro de ter pedido sua opinião." Durante o café da manhã, Bernardo permaneceu pensativo. Algo estava mudando dentro dele, mesmo que de forma sutil. O sonho havia mexido com suas certezas, despertando questões que há muito ignorava. Por um breve momento, permitiu-se imaginar como seria sua vida se tivesse seguido um caminho diferente, se tivesse valorizado pessoas ao invés de poder e dinheiro. Seus pensamentos foram interrompidos por uma nova pontada no peito, mais forte que as anteriores. A dor irradiou pelo braço esquerdo e um suor frio cobriu sua testa. Tentou chamar por ajuda, mas sua voz falhou. A xícara de café escapou de seus dedos, espatifando-se no chão. A última coisa que Bernardo viu antes de perder os sentidos foi o rosto preocupado de Márcia, correndo em sua direção. Enquanto isso, no pequeno apartamento de Dona Cleide, Vitória acordava com o cheiro de café fresco. A senhora havia conseguido matriculá-la em uma escola pública próxima, e aquele seria seu primeiro dia de aula. A menina estava nervosa, mas ansiosa para aprender. "Depois da escola, vou levar você para conhecer o hospital onde minha sobrinha começou a trabalhar", disse Dona Cleide, servindo um copo de leite. "É o Hospital Central dos Alcântara, o maior da cidade. Juliana conseguiu uma vaga melhor lá." Vitória parou de mastigar ao ouvir o nome familiar. "Alcântara? Como o homem da pasta?" "Sim, o dono é Bernardo Alcântara, um empresário muito rico e poderoso. Dizem que é um homem difícil, mas construiu os melhores hospitais do Nordeste." A menina assentiu pensativa, sem imaginar que em poucas horas seus caminhos se cruzariam novamente com o de Bernardo Alcântara, de uma forma que mudaria o destino de ambos para sempre. O alarme soou pela mansão quando Bernardo desabou na sala de jantar. Márcia foi a primeira a chegar, encontrando o patrão inconsciente no chão, com o rosto contorcido em uma expressão de dor. Augusto, o motorista, correu para ajudar enquanto Regina chamava uma ambulância. "É o coração dele", gritou Márcia, ajoelhando-se ao lado do empresário. Ele vinha reclamando de dores no peito há semanas, mas se recusava a consultar um médico. Os minutos que se seguiram foram de puro caos. Funcionários corriam de um lado para outro, sem saber como proceder. Regina, sempre controladora,
Tentava organizar a situação, mas seu nervosismo só piorava as coisas. O jardineiro, seu Antônio, um senhor de 65 anos que trabalhava na propriedade desde sua construção, olhava a cena com preocupação da porta da cozinha. A ambulância vai demorar pelo menos 20 minutos para chegar até Alphaville, alertou Regina após desligar o telefone. O trânsito está congestionado na avenida principal. Márcia, desesperada, segurava a mão de Bernardo. Não podemos esperar tanto tempo. Augusto, prepare o carro. Vamos levá-lo para o hospital mais próximo. Enquanto os funcionários se mobilizavam, ninguém notou a pequena figura que observava tudo do portão da mansão. Vitória havia chegado ali poucos minutos antes, acompanhada por Dona Cleide. A visita ao Hospital Central dos Alcântara havia sido adiada porque Juliana fora chamada para uma emergência. Então a senhora decidira mostrar à menina onde trabalhava ocasionalmente, fazendo faxinas na mansão de Bernardo. Vitória viu a confusão através dos portões e, impulsivamente, correu para dentro quando o segurança se distraiu com a chegada do carro de Augusto. Dona Cleide tentou detê-la, mas a menina já estava dentro da propriedade, atravessando o jardim com passos decididos. Ao entrar na sala, Vitória viu Bernardo caído, cercado por pessoas em pânico que não sabiam o que fazer. Sem hesitar, aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dele. Os funcionários, surpresos com a presença repentina da criança, afastaram-se instintivamente. "O que essa menina está fazendo aqui?" vociferou Regina, tentando puxar Vitória pelo braço. "Deixe-a", interrompeu Márcia, reconhecendo a criança do incidente da pasta. "Vitória, não é? O que você está fazendo?" A menina não respondeu. Com uma concentração surpreendente, verificou o pulso de Bernardo, colocou o ouvido próximo à sua boca e nariz para checar a respiração e então assumiu uma posição que ninguém esperaria de uma criança tão pequena. "Ele precisa de ressuscitação cardiopulmonar", disse com uma voz clara e firme, surpreendentemente madura. "Alguém sabe fazer?" O silêncio foi a única resposta. Os funcionários se entreolharam, constrangidos por sua impotência diante da situação. Vitória não perdeu tempo. Posicionou as mãos sobrepostas no centro do peito de Bernardo e começou as compressões rítmicas, exatamente como havia aprendido com Juliana no posto de saúde. 1, 2, 3, 4. Contava em voz alta, aplicando a força que seu pequeno corpo conseguia gerar. Após 30 compressões, inclinou a cabeça de Bernardo para trás, abriu sua boca e deu 2 respirações. Todos observavam atônitos. Dona Cleide, que finalmente conseguira entrar na mansão, parou à porta da sala boquiaberta. Nunca imaginara que sua protegida possuísse tal conhecimento. "Alguém precisa continuar enquanto eu descanso", disse Vitória, após completar 5 ciclos de compressões. Suas pequenas mãos já doíam com o esforço. Augusto se adiantou, seguindo as instruções precisas da menina sobre como posicionar as mãos e a força necessária. Enquanto isso, Vitória olhou ao redor e perguntou: "Vocês têm um desfibrilador?" Os funcionários se entreolharam novamente confusos. "Aquela máquina que dá choque no coração", explicou pacientemente. "No hospital. Eles usam quando o coração para." "Na ala médica", lembrou Márcia subitamente, Dr. Bernardo mantém uma pequena enfermaria no subsolo para emergências dos funcionários. Sem perder tempo, Márcia correu para buscar o equipamento. Quando retornou, Vitória já havia reassumido as compressões, revezando com Augusto. A menina examinou rapidamente o desfibrilador e, para espanto de todos, sabia exatamente como operá-lo. "Afastem-se", ordenou com uma autoridade impressionante. "Não toquem nele enquanto o aparelho estiver analisando." O desfibrilador emitiu um bip e anunciou: "Choque recomendado. Afastem-se do paciente." Vitória pressionou o botão e o corpo de Bernardo sacudiu com o impacto da descarga elétrica. Imediatamente após, a menina verificou novamente os sinais vitais e reiniciou as compressões. Foram os minutos mais longos na vida de todos os presentes. Quando finalmente ouviram as sirenes da ambulância se aproximando, Bernardo havia recuperado. Um pulso fraco, mas ainda não estava consciente.
Os paramédicos chegaram e assumiram o atendimento, surpresos ao encontrar uma criança de 6 anos realizando procedimentos de emergência com tal precisão. Onde você aprendeu a fazer isso? Pequena? Perguntou um dos paramédicos enquanto preparavam Bernardo para o transporte. Minha amiga Juliana me ensinou no posto de saúde. Ela é enfermeira. O paramédico trocou olhares com o colega. Bem, você acaba de salvar a vida deste homem. Se não fosse por você, provavelmente não chegaria vivo ao hospital. Enquanto a ambulância partia em direção ao Hospital Central dos Alcântara, o mesmo que Vitória visitaria naquele dia, os funcionários da mansão permaneceram em estado de choque. Regina foi a primeira a quebrar o silêncio. Como essa menina entrou aqui? E como uma criança de rua sabe usar um desfibrilador? Isso é muito suspeito. Márcia olhou incrédula para a colega. Suspeito? Ela acabou de salvar a vida do Dr. Bernardo. Devíamos estar agradecendo, não questionando. Regina estreitou os olhos, observando Vitória, que agora estava nos braços de Dona Cleide. Coincidência demais, não acham? Primeiro ela aparece, do nada para devolver a pasta. Agora surge no exato momento em que o patrão tem um ataque cardíaco e sabe exatamente o que fazer. Ninguém acha isso estranho? As palavras de Regina plantaram uma semente de dúvida entre alguns funcionários. Murmúrios começaram a circular, teorias conspiratórias tomando forma rapidamente. Alheia às suspeitas, Vitória estava exausta. O esforço físico e emocional havia sido imenso para alguém tão pequeno. Dona Cleide a abraçava protetoramente, orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. Como você sabia fazer tudo aquilo, minha filha? Perguntou baixinho. Juliana me mostrou no posto de saúde. Ela deixou eu treinar no boneco de plástico várias vezes, explicou simplesmente. Ela disse que qualquer pessoa pode salvar uma vida se souber o que fazer. No Hospital Central dos Alcântara, a notícia de que o proprietário havia sofrido um infarto espalhou-se rapidamente. Juliana, que trabalhava no setor de emergência, ficou surpresa ao saber que sua pequena aprendiz havia sido responsável pelos primeiros socorros. Impossível, disse a colega que contava a história. Vitória tem apenas 6 anos. Pois acredite, respondeu a colega. Os paramédicos não param de falar sobre isso. Disseram que nunca viram algo assim. A menina fez o procedimento completo de RCP, usou o desfibrilador corretamente e manteve a calma durante todo o tempo. Eles estão chamando-a de Anjo de Alphaville. Juliana sentiu um misto de orgulho e preocupação. Orgulho por Vitória ter aplicado com perfeição o que aprendera, salvando uma vida. Preocupação por saber como o mundo reagiria a uma criança tão extraordinária. Enquanto os médicos lutavam para estabilizar Bernardo na UTI, na mansão de Alphaville, a situação esquentava. Regina havia convocado uma reunião com os funcionários mais próximos, alimentando teorias cada vez mais absurdas. Pensem bem, dizia com voz calculada. Uma menina de rua aparece 2 vezes na vida do Dr. Bernardo em situações críticas. Primeiro resgata documentos valiosíssimos, depois salva sua vida com conhecimentos médicos que nenhuma criança normal teria. O que vem a seguir? Ela se infiltrar na família e reivindicar parte da fortuna? Márcia, indignada, levantou-se da mesa. Isso é ridículo. Vitória é apenas uma criança inocente, que estava no lugar certo nas horas certas. Você está criando monstros onde só existe bondade. Bondade? Riu Regina sarcasticamente. Neste mundo, você é mais ingênua do que pensei, Márcia. Alguém está usando essa menina, pode apostar, e vou descobrir quem é. Do lado de fora da sala, seu Antônio ouvia tudo com preocupação. O velho jardineiro conhecia bem a natureza manipuladora de Regina e temia que ela pudesse prejudicar a pequena heroína. Silenciosamente, decidiu que protegeria Vitória a qualquer custo. No pequeno apartamento na Liberdade, Dona Cleide preparava um banho quente para Vitória. A menina estava incomumente silenciosa, processando os eventos do dia. Você está bem? Minha filha? Perguntou a senhora, acariciando os cabelos da menina. Dona Cleide, o homem da pasta vai ficar bem? E perguntou com voz preocupada. Graças a você, acredito que sim.
Você foi muito corajosa hoje. Vitória assentiu, mas algo a incomodava. Aquela mulher de cabelo preso não gostou de mim. Ela olhava como se eu tivesse feito algo errado. Dona Cleide suspirou. Mesmo tão jovem, Vitória era sensível às intenções dos outros. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar bondade desinteressada, minha filha. Não se preocupe com isso agora. Naquela noite, enquanto Vitória finalmente dormia exausta pelos eventos do dia no Hospital Central dos Alcântara, Bernardo Alcântara lutava pela vida. Os médicos haviam conseguido estabilizá-lo, mas seu estado ainda era crítico. Ninguém sabia se ele acordaria, e se acordasse, o que lembraria dos momentos antes do colapso. O que ninguém poderia prever era que, enquanto Regina traçava planos para desacreditar Vitória, e enquanto a própria menina sonhava com um futuro melhor sob os cuidados de Dona Cleide, forças maiores estavam em movimento. O destino havia entrelaçado as vidas do poderoso empresário e da pequena órfã de maneiras que apenas começavam a se revelar. E a verdadeira batalha, não pela vida de Bernardo, mas por sua alma, estava apenas começando. O Hospital Central dos Alcântara nunca havia visto tanto movimento. Repórteres aglomeravam-se na entrada, ávidos por notícias sobre o estado de saúde do magnata Bernardo Alcântara. Seguranças reforçados mantinham a imprensa afastada, enquanto médicos especialistas de todo o Brasil chegavam para avaliar o caso. No quarto andar, na luxuosa suíte presidencial da UTI, Bernardo permanecia inconsciente, conectado a monitores e aparelhos que registravam cada batida de seu coração fragilizado. Dr. Maurício Fontes, o cardiologista mais renomado do país, havia assumido o caso pessoalmente. O quadro é grave, mas estável, explicou ele à equipe administrativa do hospital. O Sr. Alcântara sofreu um infarto agudo do miocárdio extenso. Se não fossem os primeiros socorros imediatos e precisos, não estaria vivo. E esses primeiros socorros foram realizados por uma criança de 6 anos? Perguntou incrédulo o diretor clínico. Os paramédicos confirmaram essa informação. Dr. Maurício assentiu. Não apenas confirmaram, como disseram que nunca viram uma RCP tão bem executada, mesmo por profissionais treinados. A menina sabia exatamente o que fazer, inclusive com o desfibrilador. Um verdadeiro milagre. A história da pequena salvadora espalhou-se rapidamente pela cidade. Jornais e telejornais locais noticiavam o caso como o Anjo de Salvador, embora mantivessem a identidade de Vitória em sigilo por se tratar de uma menor. A atenção da mídia, no entanto, fez com que Regina intensificasse sua campanha contra a menina. Na mansão de Alphaville, a governanta-chefe reuniu-se secretamente com alguns funcionários leais a ela. Entre eles estava Tadeu, o contador pessoal de Bernardo, um homem facilmente manipulável que nutria uma paixão secreta por Regina. Precisamos estar preparados, disse ela, fechando a porta do escritório. Se o Dr. Bernardo sobreviver, ele vai querer recompensar essa menina. Conhecendo sua impulsividade quando está emocionalmente abalado, pode até querer adotá-la ou nomeá-la herdeira. Tadeu arregalou os olhos. Você acha que ele iria tão longe? Um homem à beira da morte faz promessas absurdas, respondeu Regina com um sorriso cínico. Se ele realmente a trouxer para esta casa, nossos dias de privilégios estarão contados. Precisamos agir antes que isso aconteça. O que você sugere? Perguntou outro funcionário nervoso. Regina abaixou a voz. Precisamos descobrir quem está por trás dessa menina. Ninguém aparece 2 vezes na vida de um bilionário por coincidência. Alguém a está usando, talvez para chantagem ou extorsão. E vamos encontrar esse alguém. Do outro lado da cidade, no modesto apartamento de Dona Cleide, Vitória ajudava a senhora a preparar o almoço. A rotina da menina havia mudado completamente nos últimos dias. Repórteres tentavam localizá-la. E Juliana havia aconselhado que mantivessem distância da mídia por enquanto. Você é famosa agora, Vitória, disse Dona Cleide, cortando cenouras. Todo mundo quer conhecer a menina que salvou o homem mais rico de Salvador. Vitória encolheu os ombros, desconfortável com a atenção.
Não fiz nada demais. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, minha filha. Nem qualquer adulto saberia agir como você agiu. É um dom especial. A menina permaneceu em silêncio, pensativa. Desde o incidente tinha sonhos estranhos. Via-se nadando em águas profundas, resgatando pessoas que se afogavam. Em alguns sonhos, era ela quem precisava de resgate, e uma figura luminosa a puxava para a superfície. Acordava confusa, com uma sensação de propósito que não conseguia explicar. Naquela tarde, Juliana visitou-as após seu turno no hospital. Seu semblante estava preocupado. Tem pessoas fazendo perguntas estranhas sobre Vitória no hospital, disse em voz baixa para sua tia, enquanto a menina brincava no quarto. Uma mulher especialmente dizendo ser assistente social, mas sem credenciais. Já adequadas. Quando questionei, ela saiu rapidamente. Você acha que pode ser alguém tentando usar a situação para ganhar dinheiro? Perguntou Dona Cleide, alarmada. Juliana assentiu. Ou pior, há rumores no hospital de que alguns funcionários da mansão Alcântara estão espalhando histórias absurdas sobre Vitória, insinuando que ela faz parte de algum esquema. Isso é ridículo. Ela é apenas uma criança. Sim, mas uma criança que apareceu na vida de um dos homens mais poderosos do país em momentos cruciais. Isso desperta inveja e medo em quem tem algo a perder. Enquanto conversavam, não perceberam que Vitória escutava tudo da porta entreaberta do quarto. A menina sentiu um aperto no peito. Por que pessoas que nem a conheciam queriam machucá-la? Ela só havia feito o que achava certo. No Hospital Central, o estado de Bernardo começava a melhorar lentamente. Os médicos reduziam gradualmente a sedação, preparando-o para despertar nos próximos dias. A equipe médica estava otimista, mas cautelosa. Um homem com o estilo de vida de Bernardo precisaria de mudanças drásticas se quisesse uma recuperação completa. Regina visitava o hospital diariamente, assumindo o papel de funcionária devotada e preocupada. Na verdade, usava essas visitas para coletar informações e manipular a situação a seu favor. Havia anos que alimentava o sonho de se tornar mais do que uma simples funcionária na vida de Bernardo. Talvez, pensava ela, esta crise fosse sua. Grande oportunidade. Em uma dessas visitas, encontrou-se com o Dr. Maurício no corredor. Como ele está hoje, doutor? Perguntou com falsa preocupação. Evoluindo bem. Estamos reduzindo a sedação gradualmente. Em breve deve recuperar a consciência. Regina hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Ele poderá ter sequelas? Cognitivas, quero dizer. O médico a observou com curiosidade. É possível, mas improvável, considerando o rápido atendimento que recebeu. Por quê? Apenas preocupação, respondeu rapidamente. Afinal, decisões importantes dependem dele. Dr. Maurício assentiu e seguiu seu caminho, mas a pergunta o intrigou. Havia algo no tom de Regina que soava calculista, quase esperançoso de que houvesse algum comprometimento. Naquela mesma noite, enquanto Regina tramava seus planos na mansão, Bernardo teve seu primeiro momento de consciência desde o infarto. Foi breve, apenas alguns segundos em que abriu os olhos e viu o teto branco do hospital antes de adormecer novamente. Mas naqueles instantes, uma imagem clara formou-se em sua mente. O rosto concentrado de uma pequena menina, contando em voz alta enquanto pressionava seu peito. Na manhã seguinte, quando abriu os olhos novamente, já estava mais lúcido. Uma enfermeira notou e chamou o Dr. Maurício imediatamente. Bem-vindo de volta, Sr. Alcântara, disse o médico, verificando suas pupilas com uma pequena lanterna. Sabe onde está? Bernardo fez que sim com a cabeça, ainda incapaz de falar, devido ao tubo em sua garganta. Com gestos, pediu algo para escrever. A enfermeira trouxe um bloco e caneta. Com mão trêmula, escreveu apenas: A menina. Dr. Maurício sorriu. Então se lembra dela? Sim, foi uma criança que realizou os primeiros socorros. Salvou sua vida, sem dúvida. Bernardo fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Aquela mesma menina que ele tratara com tanto desprezo quando ela devolvera sua pasta valiosa. A menina que arriscara a saúde mergulhando em águas poluídas por ele, um estranho, e agora salvara sua vida.
Nos dias seguintes, à medida que se recuperava e tinha o tubo removido, Bernardo perguntava constantemente sobre Vitória. Queria conhecê-la, agradecê-la, entender quem era aquela criança extraordinária que havia cruzado seu caminho 2 vezes. Regina, que visitava o hospital diariamente, notou a mudança no patrão. Seu interesse pela menina era evidente, e isso a preocupava profundamente. Numa tarde, enquanto ajustava os travesseiros de Bernardo, mencionou casualmente: "O senhor parece muito interessado nessa menina, Dr. Bernardo. Precisamos tomar cuidado. Há rumores." "Que rumores?" perguntou ele, a voz ainda rouca. Regina aproximou-se como se compartilhasse um segredo. "Bem, alguns dizem que é muita coincidência ela aparecer exatamente quando o senhor teve o infarto. E saber exatamente o que fazer, como se tivesse sido treinada para isso." Bernardo franziu o senho. "Está insinuando que uma criança de 6 anos planejou tudo isso?" "Não ela, claro", respondeu Regina, recuando ligeiramente. "Mas alguém pode estar usando-a. Talvez para conseguir acesso ao senhor à sua fortuna. Precisamos investigar antes de aproximá-la novamente." O empresário ficou em silêncio, contemplando as palavras de Regina. Era verdade que as coincidências pareciam extraordinárias, mas também era verdade que nunca acreditara em coincidências. Em sua visão pragmática do mundo, havia sempre intenções e planejamento por trás de cada ação. "Descubra tudo sobre essa menina", ordenou finalmente. "Quero saber de onde veio, quem são seus pais, como aprendeu técnicas médicas, tudo." Regina escondeu um sorriso de satisfação. "Imediatamente, senhor. Já comecei algumas investigações por conta própria. Estou preocupada com sua segurança." Enquanto isso, Vitória continuava sua nova rotina. Dona Cleide havia conseguido matriculá-la na escola local, e a menina absorvia conhecimentos com uma velocidade impressionante. Os professores estavam maravilhados com sua inteligência e capacidade de concentração. "Ela é superdotada", comentou a professora Helena durante uma reunião pedagógica. "Aprende em semanas o que outras crianças levam meses para dominar." Após a escola, Vitória ainda visitava o posto de saúde, onde Juliana permitia que observasse procedimentos simples. A paixão da menina pela medicina crescia a cada dia. Alimentada pelo desejo de ajudar pessoas como sua mãe, que não tivera acesso a cuidados adequados durante a enchente que a levara. Numa tarde de sexta-feira, ao voltar da escola, Vitória encontrou um carro luxuoso estacionado em frente ao prédio de Dona Cleide. Um homem de terno aguardava na calçada. Ao vê-la, aproximou-se com um sorriso calculado. "Você deve ser Vitória", disse, estendendo a mão. "Meu nome é Tadeu. Trabalho para o Sr. Bernardo Alcântara. Ele gostaria muito de conhecê-la e agradecer pessoalmente pelo que fez." A menina hesitou, lembrando-se dos avisos de Juliana para não falar com estranhos sobre o incidente. "Dona Cleide está em casa." "Não, mas não se preocupe. Tenho autorização para levá-la ao hospital. Será rápido, prometo." Vitória deu um passo para trás, desconfiada. Algo no homem não parecia certo. "Vou esperar Dona Cleide chegar. Podemos ir juntas depois." O sorriso de Tadeu desapareceu. "Olha, menina, não tenho tempo para isso. O Sr. Alcântara quer te ver agora, e ele não é homem de esperar." Nesse momento, a porta do prédio abriu-se, e seu Antônio, o jardineiro da mansão Alcântara, surgiu inesperadamente. Estava visitando um velho amigo que morava no mesmo prédio e reconheceu Tadeu imediatamente. "O que faz aqui, Tadeu?" perguntou com desconfiança. "Dr. Bernardo mandou você?" O contador empalideceu, não esperando encontrar outro funcionário da mansão. "Claro que sim, vim buscar a menina para uma visita." Seu Antônio se posicionou protetoramente ao lado de Vitória. "Estranho. Estive no hospital pela manhã e Dr. Bernardo não mencionou nada sobre isso. Na verdade, ele mal consegue falar." Tadeu gaguejou uma desculpa e afastou-se rapidamente, entrando no carro e partindo em alta velocidade. Vitória olhou para o velho. "Jardineiro com gratidão, bai. Você me salvou", disse simplesmente. Seu Antônio sorriu. "Na verdade, estou retribuindo o favor. Você salvou meu patrão e sei que há pessoas que não estão felizes com isso. Precisa ter cuidado, pequena."
Aquela noite, no Hospital Central, Bernardo teve outro sonho vívido. Desta vez, via-se em um grande salão vazio, onde duas versões de si mesmo conversavam. O homem arrogante que fora antes do infarto e uma versão mais velha, serena e compassiva. Entre eles, como uma ponte entre passado e futuro, estava a pequena Vitória segurando suas mãos. Ao acordar, Bernardo havia tomado uma decisão. Independentemente das suspeitas de Regina, precisava conhecer a menina que salvara sua vida. Precisava olhar nos olhos dela e entender por que uma criança que não possuía nada arriscara tudo por um homem que nada fizera para merecer tal bondade. E, principalmente, precisava pedir perdão pelo modo como a tratara no primeiro encontro. O que Bernardo não sabia era que Regina, determinada a manter seu poder e influência, já havia colocado em movimento um plano para desacreditar completamente Vitória. Um plano que envolveria mentiras, documentos falsificados e o uso de sua posição privilegiada para manipular a todos ao seu redor, incluindo a frágil saúde de seu patrão. Após 2 semanas na UTI, Bernardo Alcântara foi transferido para um quarto privativo, no Hospital Central. Sua recuperação física progredia bem, mas algo mais profundo havia mudado dentro dele. As longas horas de solidão, intercaladas apenas por visitas médicas e de funcionários, forçaram-no a confrontar verdades que havia ignorado por décadas. Uma manhã, enquanto observava o nascer do sol pela janela do hospital, Bernardo pediu a Dr. Maurício que se sentasse ao seu lado. Doutor, quero que seja completamente honesto comigo, disse com voz ainda fraca. Quão perto estive de perder minha vida. O médico respirou fundo antes de responder. Muito perto, Sr. Alcântara. Sem os primeiros socorros imediatos, suas chances seriam praticamente nulas. O tipo de infarto que sofreu é frequentemente fatal, mesmo com atendimento rápido. Bernardo assentiu lentamente. E foi realmente uma criança quem me salvou? Não é alguma história inventada para me comover? É a pura verdade, confirmou o médico. Os paramédicos documentaram tudo. Temos inclusive imagens das câmeras de segurança da sua casa que mostram a menina realizando a ressuscitação cardiopulmonar. É algo extraordinário. Um silêncio pesado instalou-se no quarto. Finalmente, Bernardo fez a pergunta que o atormentava. Por quê? Por que uma criança arriscaria tudo por um estranho, por alguém que a tratou tão mal? Dr. Maurício sorriu. Essa é uma pergunta que apenas ela pode responder. O que posso dizer como médico que já viu muitas coisas é que algumas pessoas nascem com uma capacidade extraordinária para a compaixão. Não calculam riscos quando se trata de ajudar outros. É raro, especialmente em um mundo que ensina o contrário. Naquele mesmo dia, Regina chegou para sua visita habitual, trazendo uma pasta com documentos que, segundo ela, revelavam a verdade sobre Vitória. Finalmente descobri quem está por trás da menina, anunciou triunfante. Como suspeitei, não são coincidências. Bernardo ajustou-se na cama. Mostre-me. Regina abriu a pasta com um sorriso vitorioso. A menina mora atualmente com uma senhora chamada Cleide dos Santos, no bairro da Liberdade. Esta senhora trabalha ocasionalmente como faxineira em sua mansão, mas o mais interessante é sua sobrinha. Sobrinha? Indagou Bernardo confuso. Juliana Ribeiro, enfermeira. Trabalha aqui no Hospital Central, transferida recentemente do posto de saúde da Liberdade. Foi ela quem ensinou técnicas de ressuscitação à menina e também é ela quem vem alimentando a criança com informações sobre o Senhor. Regina estendeu um documento com o histórico profissional de Juliana. O mais suspeito é que ela se candidatou especificamente para trabalhar no seu hospital poucos dias antes do seu infarto. Coincidência demais, não acha? Bernardo examinou os papéis em silêncio. Algo não parecia correto naquela história, mas não conseguia identificar o que. Seu instinto empresarial, sempre afiado para detectar mentiras, enviava sinais contraditórios. E tem mais, continuou Regina, percebendo a hesitação do patrão. A menina não é uma simples órfã.
Há relatos de que ela foi vista com adultos suspeitos em diferentes partes da cidade. Pode estar sendo usada por uma quadrilha especializada em golpes contra pessoas ricas. Isso parece absurdo, rebateu Bernardo, deixando os papéis de lado. Estamos falando de uma criança de 6 anos. Regina deu de ombros. Justamente por isso a usam. Quem suspeitaria? A história comove, o senhor se sente grato, abre as portas da mansão e, de repente, tem uma pequena espiã dentro de casa. As palavras de Regina, embora fantasiosas, mexeram com as inseguranças de Bernardo. Durante toda a sua vida empresarial, aprendera a desconfiar de gestos aparentemente altruístas. Ninguém fazia nada sem esperar algo em troca. Era uma das poucas certezas que tinha. Quero verificar essas informações pessoalmente, decidiu finalmente. Quando receber alta, vou conhecer essa menina e tirar minhas próprias conclusões. Regina conteve um sorriso. Seu plano estava funcionando. Plantara a semente da dúvida, e agora bastava regá-la com mais mentiras, até que florescesse em desconfiança total. Enquanto isso, na pequena escola municipal do bairro da Liberdade, Vitória destacava-se cada vez mais. Sua capacidade de absorver conhecimentos impressionava professores e colegas. Naquela tarde, durante a aula de ciências, a professora Helena explicava o funcionamento básico do coração humano. Alguém sabe dizer por que o coração é tão importante? Perguntou a turma. Vitória levantou a mão timidamente. Ele bombeia sangue para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes para todas as células. Sem isso, nenhuma parte do corpo consegue funcionar direito. A professora sorriu, surpresa com a resposta articulada. Muito bem, Vitória. E você sabe, o que pode fazer um coração parar de funcionar corretamente? Muitas coisas, respondeu a menina com seriedade. A alimentação ruim que entope as veias com gordura, muito estresse, falta de exercícios, fumar. Hesitou antes de completar. Foi isso que aconteceu com o homem que salvei. O coração dele estava doente há muito tempo, mas ele não cuidava. Silêncio atônito tomou conta da sala. Embora a história do anjo de Salvador tivesse circulado amplamente, poucos na escola sabiam que Vitória era a protagonista. A professora, percebendo o desconforto da menina diante dos olhares surpresos, rapidamente redirecionou a aula. Mais tarde, durante o recreio, as crianças cercaram Vitória com perguntas. É verdade que você salvou o homem mais rico de Salvador? Como você sabia o que fazer? Você ganhou muito dinheiro por isso? Vitória, normalmente reservada, sentiu-se sobrecarregada. Correu para um canto isolado do pátio e sentou-se sozinha, abraçando os joelhos. Foi quando Mateus, um menino, de sua classe conhecido por ser o valentão da escola, aproximou-se. Meu pai disse que você é uma mentirosa, provocou ele. Disse que ninguém acredita que uma pirralha fez o que dizem que você fez. Lágrimas brotaram nos olhos de Vitória, mas ela as conteve. Não me importa o que seu pai pensa. Eu sei o que aconteceu. Mateus riu, mas algo na dignidade da resposta o desarmou. Depois de um momento desconfortável, sentou-se ao lado dela. Como você aprendeu aquelas coisas de médico? A pergunta, sem o tom acusatório anterior, surpreendeu Vitória. Lentamente, ela explicou como Juliana a ensinara no posto de saúde, como treinara no manequim de ressuscitação, como memorizara cada passo. Minha mãe dizia que conhecimento nunca é demais, concluiu com um sorriso triste. Antes de sumir na enchente, ela sempre me incentivava a aprender tudo o que pudesse. Mateus ficou em silêncio, processando a história. Finalmente disse, meu pai está errado então, desculpe. Aquele pequeno momento de conexão significou muito para Vitória. Pela primeira vez desde o incidente, sentiu que alguém acreditava nela simplesmente porque era a verdade, não porque era uma história extraordinária. Ao final do dia escolar, Vitória encontrou Dona Cleide esperando no portão, acompanhada por seu Antônio, o jardineiro da mansão Alcântara. Temos novidades, minha filha, disse a senhora, enquanto caminhavam para casa. Dr. Bernardo recebeu alta hoje e expressou o desejo de conhecê-la oficialmente. O coração de Vitória acelerou. Ele quer me ver por quê? Para agradecer, claro, respondeu seu Antônio.
Mas tenho que alertá-las. Regina está espalhando histórias estranhas sobre você, pequena. Tenta convencer o patrão de que há algo suspeito em seu aparecimento na vida dele. Dona Cleide apertou a mão de Vitória protetoramente. Que absurdo! Como podem sequer pensar isso de uma criança? Medo e inveja, explicou o jardineiro. Regina controla tudo na mansão há anos. A ideia de que uma criança pobre possa ganhar a gratidão e possivelmente a afeição do patrão a aterroriza. Não quero causar problemas, murmurou Vitória. Talvez seja melhor não encontrá-lo. Não, minha filha, respondeu Dona Cleide firmemente. Você não fez nada de errado. Ao contrário, fez algo extraordinário. Não vamos deixar que pessoas mal intencionadas manchem sua bondade. No dia seguinte, na mansão de Alphaville, Bernardo Alcântara retornava para casa. Ainda fraco, precisava de auxílio para caminhar e subir escadas. Sob recomendação médica, sua rotina seria drasticamente alterada. Alimentação controlada, exercícios leves, medicamentos diários e, o mais difícil para ele, redução significativa do estresse. Ao entrar na sala principal, sentiu um estranho desconforto. A casa que construíra com tanto orgulho parecia agora fria e impessoal. Os móveis caros, as obras de arte, os objetos de decoração, tudo parecia vazio de significado. Preparei seu quarto exatamente como o senhor gosta, anunciou Regina, conduzindo-o até o elevador privativo. E reorganizei sua agenda para as próximas semanas, priorizando apenas os compromissos essenciais. Bernardo assentiu distraidamente. Sua mente estava ocupada com outros pensamentos. Quero conhecer a menina amanhã, disse subitamente. Organize isso. Regina congelou por um instante, mas recuperou rapidamente a compostura. Claro, senhor. Mas tem certeza? O senhor mal chegou em casa, precisa descansar. É exatamente por poder estar em casa que quero conhecê-la, respondeu com firmeza incomum. Organize uma visita para amanhã à tarde, e quero que seja informal, sem toda essa pompa que você costuma preparar para as visitas. A governanta assentiu, embora internamente estivesse em pânico. Precisava agir rápido para garantir que o encontro saísse conforme seus planos. Assim que Bernardo se recolheu para descansar, Regina telefonou para Tadeu. Precisamos acelerar nosso plano, disse em voz baixa. Ele quer ver a menina amanhã, e tenho medo que perceba nossas mentiras quando a conhecer pessoalmente. O que sugere? Perguntou Tadeu, nervoso. Aqueles documentos falsos que preparamos sobre a família dela. Precisamos torná-los mais convincentes. E quero que investigue mais sobre essa tal de Juliana. Precisamos de algo concreto contra ela. Enquanto Regina conspirava, no pequeno apartamento da Liberdade, Dona Cleide ajudava Vitória a escolher uma roupa para o encontro do dia seguinte. A menina estava nervosa, preocupada com a impressão que causaria. E se ele não gostar de mim? Perguntou, experimentando um vestido simples, mas bonito, que Juliana havia comprado especialmente para a ocasião. Como não gostaria? Respondeu. Dona Cleide com um sorriso caloroso. Você salvou a vida dele. Além disso, você é uma menina maravilhosa, inteligente e gentil. Qualquer um ficaria encantado em conhecê-la melhor. Naquela noite, tanto Bernardo quanto Vitória tiveram dificuldades para dormir, ansiosos com o encontro do dia seguinte. O empresário, em sua cama king size com lençóis de algodão egípcio, contemplava o teto, refletindo sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. A menina, em seu colchão simples no pequeno quarto que dividia com Dona Cleide, imaginava como seria finalmente conversar com o homem que, sem querer, havia se tornado parte tão importante de sua história. O que nenhum dos dois podia prever era que Regina, determinada a manter seu poder, preparava uma armadilha que poderia separar definitivamente seus caminhos. Uma trama de mentiras tão bem construída que até mesmo o perspicaz Bernardo Alcântara poderia ser enganado, a menos que algo ou alguém interviesse a tempo. A manhã chegou com um céu excepcionalmente claro sobre Salvador. Bernardo Alcântara despertou antes do habitual, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há anos. Dispensou o café da manhã elaborado que Regina havia preparado,
optando apenas por uma fruta e um copo de água. Seu apetite, assim como muitas de suas antigas prioridades, havia mudado drasticamente desde o infarto. O senhor precisa se alimentar melhor para recuperar as forças, insistiu Regina, visivelmente contrariada por ver a bandeja praticamente intocada. Estou seguindo as recomendações médicas, respondeu Bernardo secamente. Menos é mais, pelo menos por enquanto. A governanta forçou um sorriso compreensivo, enquanto internamente fervia de raiva. O novo Bernardo, mais reflexivo e menos manipulável, dificultava seus planos. Precisava agir rápido antes que a transformação se tornasse permanente. Sobre o encontro com a menina hoje à tarde, começou ajustando nervosamente o avental. Descobrimos algumas informações preocupantes que o senhor deveria conhecer antes. Bernardo ergueu a mão, interrompendo-a. Deixe para depois, Regina. Quero formar minha própria impressão primeiro, sem suas teorias. A firmeza no tom do patrão surpreendeu Regina. Em todos os anos trabalhando para ele, raramente o vira tão decidido sobre algo que não envolvesse negócios. Assentiu rigidamente e retirou-se, já planejando sua próxima estratégia. Enquanto isso, no apartamento de Dona Cleide, Vitória terminava de se arrumar para a escola. Apesar do importante encontro marcado para a tarde, a senhora insistira que a menina mantivesse sua rotina normal. Educação sempre em primeiro lugar, lembrou, ajeitando o uniforme escolar da pequena. Depois da aula voltamos para casa. Tomamos um banho e nos preparamos com calma para visitar o Dr. Bernardo. Vitória assentiu, embora seu estômago estivesse embrulhado de nervosismo. E se ele fizer perguntas difíceis? E se ele não acreditar que fui eu quem salvou ele? Dona Cleide segurou o rosto da menina entre as mãos. Apenas seja você mesma, minha filha. A verdade tem uma força que nenhuma mentira consegue superar. Na escola, Vitória teve dificuldade em se concentrar nas aulas. Sua mente divagava para o encontro iminente, imaginando como seria a mansão por dentro, como Bernardo a receberia, o que diriam um ao outro. Nem mesmo a fascinante aula de ciências sobre o sistema solar conseguiu prender totalmente sua atenção. Durante o recreio, Mateus aproximou-se novamente, agora sem a hostilidade do dia anterior. É verdade que você vai conhecer o dono dos hospitais hoje? Vitória assentiu timidamente. Meu pai disse que a casa dele é tão grande que tem até um cinema dentro, comentou o menino impressionado. Você vai contar como é lá depois? Pela primeira vez desde que começara a frequentar a escola, Vitória sentiu-se incluída. A curiosidade genuína de Mateus, sem julgamentos, abriu espaço para uma conversa normal entre crianças. Prometeu contar tudo no dia seguinte, e juntos planejaram onde se encontrariam no próximo recreio. Enquanto as crianças conversavam inocentemente na mansão Alcântara, Regina reunia-se secretamente com Tadeu e outros 2 funcionários de confiança no quartinho dos fundos. Temos que agir hoje, afirmou categoricamente. Se o Dr. Bernardo se encantar com a menina, tudo o que construímos aqui estará em risco. Mas o que exatamente você teme? Perguntou um dos funcionários. Confuso. Ele apenas quer agradecer à criança, não vai adotá-la. Regina riu sarcasticamente. Você não conhece o patrão como eu. Quando se emociona, toma decisões impulsivas. Ele poderia muito bem decidir ajudar a menina, oferecer uma bolsa de estudos, talvez até um lugar para morar. E onde isso nos deixa? Com uma intrusa dentro da casa observando tudo, inclusive nossos arranjos especiais. O último comentário causou um silêncio tenso na sala. Todos ali sabiam que Regina comandava um esquema de desvio de dinheiro e abusos contra outros funcionários. Se Bernardo descobrisse, todos seriam demitidos, possivelmente processados. O plano é simples, continuou ela. Quando elas chegarem, quero que Tadeu, acidentalmente, deixe cair alguns documentos perto da menina. Aqueles que falsificamos sugerindo uma conexão dela com golpistas. Dr. Bernardo precisa ver isso como uma descoberta casual, não uma acusação direta. Tadeu assentiu, nervoso. E se ele desconfiar? Não vai desconfiar. Conheço o patrão há 15 anos.
Ele sempre acredita no pior das pessoas. É assim que construiu seu império. O que Regina não sabia era que seu Antônio, o velho jardineiro, havia se posicionado estrategicamente perto da janela entreaberta do quartinho, ouvindo cada palavra do plano. Silenciosamente, afastou-se e dirigiu-se ao telefone da cozinha, discando o número de Dona Cleide. À tarde, precisamente às 4 horas, o carro enviado por Bernardo estacionou em frente ao modesto prédio na Liberdade. Para a surpresa de Dona Cleide e Vitória, não era uma limusine ou um veículo luxuoso, mas um simples carro da empresa, discreto e sem ostentação. A mais surpreendente ainda, o motorista era o próprio seu Antônio. Dr. Bernardo pediu que eu viesse pessoalmente, explicou o jardineiro com um sorriso caloroso. Disse que vocês ficariam mais confortáveis com alguém conhecido. Durante o trajeto até Alphaville, seu Antônio atualizou discretamente Dona Cleide sobre o plano de Regina, falando em códigos que Vitória não entenderia completamente. A senhora apertou a mão da menina, agora ainda mais determinada a protegê-la. Ao chegarem à mansão, foram recebidos no portão principal pelo próprio Bernardo, que dispensara o protocolo habitual e fizera questão de estar presente desde o primeiro momento. Apoiado em uma bengala, parecia mais magro e pálido do que nas fotos de revistas, mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade renovada. "Bem-vindas à minha casa", disse com simplicidade incomum para alguém de sua posição. Olhou diretamente para Vitória e acrescentou: "Especialmente você, pequena salvadora." Vitória, vestida com um simples vestido azul claro e sandálias brancas, fez uma pequena mesura que Dona Cleide lhe ensinara. "Obrigada pelo convite, senhor." Bernardo sorriu genuinamente encantado com a educação da menina. "Vamos entrar? Preparei um lanche especial para nós." Regina observava a cena da porta principal. Seu rosto uma máscara de cordialidade que mal disfarçava o descontentamento. Não esperava que Bernardo fosse pessoalmente receber as visitas, muito menos que dispensasse sua presença durante o encontro. Seus planos precisariam ser ajustados rapidamente. Para surpresa de todos, Bernardo conduziu Dona Cleide e Vitória não para a imponente sala de estar, mas para uma varanda aconchegante nos fundos da mansão, com vista para o jardim. Uma mesa simples estava posta com sucos, frutas e bolos caseiros. "Pedi à cozinheira que preparasse algo leve e saudável", explicou, indicando os lugares para que se sentassem. "Estou aprendendo a valorizar coisas simples ultimamente." A conversa inicial foi descontraída, com Bernardo perguntando sobre a escola de Vitória, seus gostos e interesses. A menina, inicialmente tímida, foi se soltando aos poucos, especialmente quando o empresário demonstrou interesse genuíno por sua paixão por medicina. "Juliana diz que posso ser médica um dia", comentou Vitória com olhos brilhantes. "Estou estudando muito para isso." "Juliana é sua amiga do posto de saúde?", perguntou Bernardo, recordando o nome mencionado por Regina. "Minha sobrinha", interveio Dona Cleide. "Enfermeira formada, trabalha no seu hospital agora." Foi ela quem ensinou técnicas básicas de primeiros socorros à Vitória. Bernardo assentiu pensativamente. A explicação simples e direta começava a desmantelar as elaboradas teorias conspiratórias de Regina. Vitória não era uma criança misteriosa enviada para infiltrar-se em sua vida, mas apenas uma menina extraordinariamente inteligente e observadora que aprendera técnicas de ressuscitação por puro interesse. Após o lanche, quando a conversa fluía naturalmente, Regina finalmente encontrou um pretexto para intervir. Entrou na varanda carregando uma bandeja com chá, seguida por Tadeu, que trazia uma pasta de documentos. "Pensei que gostariam de um chá para acompanhar os bolos", disse com falsa doçura. "E Tadeu tem alguns documentos que o senhor precisava assinar com urgência." Bernardo franziu o senho, não recordando nenhum documento urgente, mas aceitou a pasta. No momento exato em que a abria, Tadeu tropeçou acidentalmente, derrubando alguns papéis próximos à Vitória. Entre eles, estrategicamente posicionada, estava uma foto da menina supostamente conversando com homens suspeitos em diferentes locais da cidade, junto com relatórios falsos, ligando-a a uma quadrilha de golpistas. "Me desculpe", exclamou Tadeu.
rapidamente abaixando-se para recolher os papéis, mas certificando-se de que Bernardo visse o conteúdo antes. O empresário pegou a foto, estudando-a com atenção. Depois de um momento tenso, olhou diretamente para Regina, que mantinha um sorriso triunfante no rosto. Interessante, comentou Bernardo, sua voz perigosamente calma. Esta foto foi tirada no centro da cidade, perto da Praça da Sé. Exatamente. Senhor, respondeu Regina, sentindo que seu plano estava funcionando. Como pode ver, a menina encontra-se com pessoas suspeitas. Bernardo virou a foto para que todos pudessem ver. O problema, Regina, é que esta praça foi completamente reformada há 2 anos. A estátua que aparece ao fundo foi removida em Puginsians, 2020. Olhou diretamente nos olhos da governanta. Esta foto foi manipulada, mal manipulada, devo acrescentar. A cor abandonou o rosto de Regina. Tadeu, ainda agachado no chão, parecia prestes a desmaiar. Dona Cleide apertou Vitória contra si protetoramente, enquanto seu Antônio, que observava discretamente da porta, sorria com satisfação. Tem mais, continuou Bernardo, examinando os outros documentos. Estes supostos relatórios de investigadores particulares estão assinados por agências que não existem. E esta impressão digital, que deveria pertencer à Vitória, é claramente de um adulto. Regina tentou recuperar-se. Senhor, posso explicar. Estava apenas tentando protegê-lo. Silêncio. A voz de Bernardo, embora não alta, carregava uma autoridade que fez a sala inteira congelar. 15 anos, Regina. 15 anos de confiança. Foi assim que você retribui? Fabricando evidências contra uma criança inocente? Vitória, percebendo a gravidade da situação, puxou timidamente a manga de Bernardo. Senhor, por que ela não gosta de mim? Eu fiz algo errado? A pergunta, em sua simplicidade infantil, quebrou a tensão na sala. Bernardo sentou-se novamente, colocando a bengala de lado, e olhou nos olhos da menina. Não, Vitória. Você não fez nada errado. Pelo contrário, fez tudo certo. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar bondade genuína porque nunca a praticaram. Ficam desconfiadas, achando que deve haver segundas intenções. Naquele momento, como se respondendo a um sinal invisível, Márcia entrou na varanda, acompanhada por 2 seguranças e Juliana, a sobrinha de Dona Cleide. Doutor Bernardo, começou. Márcia visivelmente nervosa. Peço desculpas pela interrupção, mas depois do que seu Antônio nos contou, achamos que o senhor deveria ver isso imediatamente. Entregou ao patrão uma pasta real desta vez, não fabricada, contendo documentos financeiros da mansão, registros de pagamentos a funcionários fantasmas, recibos falsificados e, mais chocante, um esquema detalhado de como Regina vinha extorquindo os empregados da casa há anos, ameaçando-os de demissão se não cedessem parte de seus salários. Encontramos tudo no quarto dela, explicou Márcia. Juliana nos ajudou a procurar no lugar certo. Regina sempre guardava seus segredos na mesma caixa trancada. Juliana deu um passo à frente. Quando soube que ela estava tentando usar minha relação com Vitória para criar uma história falsa, decidi que era hora de agir. Muitos funcionários do hospital já sofreram com suas manipulações. Regina, encurralada, mostrou finalmente sua verdadeira face. Abandonando qualquer pretensão de respeito, apontou um dedo acusador para Bernardo. Você acha que é tão esperto, tão poderoso, cuspiu as palavras com veneno. Mas é apenas um velho doente agora, patético em sua tentativa de redenção. Tardia. Essa menina não é nada, apenas uma órfã das ruas que teve sorte. E você? Um tolo sentimental que quase se deixou enganar. Tadeu, vendo que tudo estava perdido, tentou escapar discretamente, mas foi detido pelos seguranças. Seu rosto transpirava medo e culpa. Foi ideia dela, balbuciou, apontando para Regina. Ela me obrigou a falsificar os documentos, ameaçou revelar coisas sobre mim. Bernardo observou a cena com uma calma surpreendente. O antigo Bernardo teria explodido em fúria, possivelmente agravando sua condição cardíaca. O novo homem que emergira após o infarto, no entanto, parecia quase compadecido da miséria moral de seus antagonistas. Regina, Tadeu,
Vocês estão oficialmente demitidos, declarou com simplicidade. Os seguranças os acompanharão para recolherem seus pertences pessoais. Quanto às acusações criminais, deixarei que a justiça decida após uma investigação completa. Enquanto os dois eram escoltados para fora, Bernardo voltou-se para Vitória, que observava tudo com olhos assustados. Peço desculpas por você ter presenciado isso, disse gentilmente. Nem todos os adultos são bons exemplos, infelizmente. A menina assentiu com uma sabedoria além de sua idade. Minha mãe dizia que pessoas más geralmente têm medo de algo. Talvez eles tivessem muito medo. Bernardo sorriu, tocado pela perspicácia da criança. Sua mãe era uma mulher sábia. Gostaria de tê-la conhecido. O resto da tarde transcorreu em uma atmosfera mais leve. Bernardo fez questão de mostrar o jardim à Vitória, que se encantou especialmente com a pequena estufa onde seu Antônio cultivava plantas medicinais. Juliana e Dona Cleide juntaram-se ao passeio, e o empresário ouviu atentamente enquanto a enfermeira explicava como conhecer a Vitória e decidira ensiná-la noções básicas de primeiros socorros. Ela tem um dom natural, concluiu Juliana. Absorve conhecimento médico como uma esponja. Em poucos meses aprendeu o que muitos adultos demoram anos para dominar. Ao fim do dia, quando o sol começava a se pôr, Bernardo acompanhou seus convidados até o carro. Antes de se despedirem, ajoelhou-se com alguma dificuldade para ficar na altura de Vitória. Tenho uma proposta para você, disse seriamente. Gostaria de ajudá-la a realizar seu sonho de se tornar médica. Posso oferecer uma bolsa de estudos na melhor escola da cidade, livros, professores particulares, tudo o que precisar. Os olhos da menina brilharam, mas em seguida ela olhou preocupada. Para Dona Cleide. Eu ainda poderia morar com Dona Cleide? Claro, respondeu Bernardo. Não quero separar vocês. Na verdade, tenho outra proposta, mas essa é para Dona Cleide e Juliana. As duas mulheres olharam-no com curiosidade. Preciso de pessoas de confiança para ajudar a reorganizar minha casa e meus negócios, explicou. Pessoas que valorizem a integridade acima de tudo. Gostaria de convidá-las a trabalharem comigo com condições muito melhores do que têm atualmente. Dona Cleide e Juliana trocaram olhares surpresos. A oportunidade era inesperada e poderia mudar completamente suas vidas e, consequentemente, a de Vitória. Podemos pensar no assunto? Pediu Dona Cleide, sempre cautelosa. Naturalmente, respondeu Bernardo. Não preciso de uma resposta imediata, mas quero que saibam que minha oferta é sincera e sem segundas intenções. Enquanto o carro se afastava, levando Vitória e as duas mulheres de volta à liberdade, Bernardo permaneceu no portão, contemplando o céu que escurecia. Pela primeira vez em anos, sentia uma paz interior que nenhuma aquisição empresarial jamais lhe proporcionara. A pequena Vitória não apenas salvara sua vida física, mas também despertara algo que julgava perdido para sempre: sua humanidade. 3 meses se passaram desde o confronto na mansão Alcântara. Salvador vivia seu típico verão escaldante, com turistas lotando as praias e o Pelourinho. A vida seguia seu curso normal para a maioria das pessoas, mas para Bernardo Alcântara e a pequena Vitória, nada mais seria como antes. Bernardo havia transformado completamente sua rotina. As intermináveis reuniões corporativas deram lugar a caminhadas matinais pela orla. O escritório sufocante no centro empresarial foi substituído por um espaço arejado em sua própria casa, com vista para o jardim. As refeições pesadas e apressadas tornaram-se momentos de prazer com alimentos saudáveis, preparados pela nova cozinheira, Dona Zefa, a mesma vendedora de acarajé que testemunhara o resgate da pasta por Vitória naquele dia fatídico. Mansão, antes fria e impessoal, ganhava vida nova. Márcia assumira o papel de governanta principal, trazendo uma gestão mais humana e justa. Seu Antônio, promovido a gerente do jardim, implementava um ambicioso projeto de horta comunitária nos terrenos da propriedade. Juliana dividida seu tempo entre o Hospital Central e um novo ambulatório que Bernardo instalara nos fundos da mansão, onde moradores das comunidades vizinhas recebiam atendimento gratuito.
enquanto a Regina e Tadeu enfrentavam as consequências legais de seus atos. Após investigação minuciosa, descobriu-se que o esquema de extorsão contra funcionários era apenas a ponta do iceberg. Regina havia desviado milhões ao longo dos anos, falsificando contratos e superfaturando serviços. O caso estava agora nas mãos da justiça e ambos aguardavam julgamento em liberdade provisória. Numa ensolarada manhã de sábado, Bernardo dirigia pessoalmente seu carro mais simples, um sedã nacional que substituíra a coleção de importados, em direção ao bairro da Liberdade. Ao estacionar em frente ao prédio onde Dona Cleide morava, sentiu uma familiar pontada de ansiedade, não pelo coração que agora batia forte e saudável graças à rigorosa disciplina médica, mas pela importância do que estava prestes a propor. No pequeno apartamento, Vitória terminava de arrumar seus livros na nova estante que Bernardo havia presenteado. Agora estudante do Colégio Santa Mônica, um dos mais conceituados de Salvador, a menina mantinha notas exemplares e continuava a impressionar professores com sua capacidade de absorção. 3 vezes por semana tinha aulas particulares de inglês, matemática avançada e ciências, preparando-se para o futuro brilhante que começava a se desenhar. Ele chegou, anunciou Dona Cleide, espiando pela janela. Pontual, como sempre. Vitória. Correu para se olhar no espelho uma última vez. Usava um vestido amarelo simples, mas bonito, e uma fita da mesma cor prendia seus cabelos cacheados. Sorriu para seu reflexo, recordando como sua vida mudara em tão pouco tempo. De menina de rua a protegida de um dos homens mais poderosos da Bahia. Ainda morava com Dona Cleide, por escolha própria e de Bernardo, que respeitara seu desejo de manter a simplicidade de sua vida, apenas melhorando as condições do apartamento e garantindo conforto sem ostentação. Bernardo subiu as escadas lentamente, ainda se adaptando à nova condição física. Quando Dona Cleide abriu a porta, foi recebido com um aroma de café fresco e bolo de milho recém-saído do forno. Chegou na hora certa, brincou a senhora. O bolo acabou de ficar pronto. Seu timing sempre foi perfeito, Dona Cleide, respondeu. Bernardo com um sorriso, entregando-lhe um pequeno buquê de flores do jardim da mansão, colhidas pessoalmente por ele aquela manhã. Vitória surgiu na sala correndo para abraçá-lo, um gesto que, meses antes, teria sido impensável com o antigo Bernardo, mas que agora se tornara natural. O empresário abraçou-a de volta, sentindo aquela inexplicável conexão que se formara entre eles desde o dia em que ela salvara sua vida. Trouxe uma surpresa, disse ele, entregando à menina um pacote embrulhado caprichosamente. Vitória. Abriu com cuidado, revelando um estetoscópio profissional, pequeno o suficiente para suas mãos infantis, mas com a mesma qualidade dos usados por médicos de verdade. Seus olhos brilharam de emoção. É igual ao da doutora Lúcia, e exclamou referindo-se à cardiologista pediátrica que conhecera no Hospital Central e que se tornara sua mentora informal. Na verdade é melhor, corrigiu Bernardo com um sorriso orgulhoso. Este modelo foi desenvolvido pela equipe de pesquisa dos Hospitais Alcântara. Ainda não está disponível comercialmente. Durante o café da manhã, conversaram animadamente sobre a escola de Vitória, os projetos de Dona Cleide para a cooperativa de artesanato que agora administrava com apoio de Bernardo e as mudanças na rotina do empresário. Havia uma familiaridade confortável entre eles, como se sempre tivessem feito parte da vida uns dos outros. Após a refeição, quando Vitória foi ao quarto buscar seus últimos boletins escolares para mostrar, Bernardo aproveitou para conversar, reservadamente com Dona Cleide. Está tudo pronto para a inauguração, disse em voz baixa. Gostaria muito que vocês estivessem lá ao meu lado. A senhora assentiu emocionada. Não perderíamos por nada. Vitória mal consegue dormir de tanta ansiedade. E sobre a outra proposta? Perguntou ele, hesitante. Tiveram tempo para pensar. Dona Cleide sorriu. Conversamos muito sobre isso, Bernardo. É uma decisão importante que afetará nossas vidas completamente. Antes que pudesse elaborar,
Vitória retornou à sala com uma pasta de documentos e vários livros que queria mostrar. A conversa particular foi adiada, mas o olhar significativo que Dona Cleide lançou a Bernardo sugeria que a resposta viria em breve. Após o café, os três saíram juntos. Vitória sentou-se no banco traseiro do carro, ainda examinando seu novo estetoscópio, enquanto Bernardo dirigia pelas ruas movimentadas de Salvador. Seu destino era o antigo prédio da administração central dos Hospitais Alcântara, no bairro do Comércio. O imponente edifício de 10 andares, antes símbolo do poder corporativo, havia passado por uma completa transformação nos últimos meses. Ao chegarem, foram recebidos por Juliana e Dr. Maurício Fontes, que agora ocupava o cargo de diretor, médico da nova instituição. A fachada do prédio estava coberta por uma grande lona escondendo a nova identidade do local, que seria revelada oficialmente apenas no dia seguinte, na cerimônia de inauguração. "Quer fazer as honras?" perguntou Bernardo a Vitória, entregando-lhe um pequeno controle remoto. A menina olhou para ele, depois para Dona Cleide, sem entender. "Aperte o botão", incentivou Juliana com um sorriso cúmplice. Vitória obedeceu e, imediatamente, motores começaram a funcionar, puxando lentamente a lona para cima, revelando a nova fachada do edifício. Em letras grandes e modernas, lia-se: Instituto Vitória Alcântara, Centro de Educação e Saúde. Os olhos da menina se arregalaram em choque absoluto. Seu nome, junto ao sobrenome Alcântara, estampado em um dos maiores prédios da cidade. Olhou para Bernardo, incapaz de formular palavras. "Este lugar não será mais um escritório corporativo", explicou ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Transformamos os 10 andares em um centro educacional e de saúde para crianças, de comunidades carentes. Teremos escola, atendimento médico, atividades culturais, formação profissional, tudo gratuito. E tem o meu nome", sussurrou Vitória, ainda assimilando a magnitude do gesto. "Porque foi você quem inspirou tudo isso", respondeu Bernardo, com a voz embargada pela emoção. "Quando você saltou naquele canal poluído para salvar minha pasta, sem esperar nada em troca, ensinou-me o significado da verdadeira coragem. Quando aplicou técnicas de ressuscitação em mim, mesmo sendo apenas uma criança, mostrou-me que conhecimento e compaixão podem transformar vidas. Este instituto é minha forma de multiplicar o que você fez por mim." Vitória jogou os braços ao redor do pescoço de Bernardo, abraçando-o com toda a força que seu pequeno corpo permitia. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de ambos, enquanto Dona Cleide, Juliana e Dr. Maurício observavam emocionados. O grupo entrou no edifício para um tour exclusivo antes da inauguração oficial. O antigo saguão frio e corporativo havia se transformado em um espaço colorido e acolhedor. Paredes antes cinzas agora exibiam murais vibrantes, pintados por artistas locais, retratando a cultura baiana e cenas da natureza. O primeiro andar será dedicado ao atendimento médico básico, explicou o Dr. Maurício, conduzindo-os pelo espaço. "Teremos clínicos gerais, pediatras, dentistas, psicólogos, tudo disponível para a comunidade." Subiram ao segundo andar, onde salas de aula modernas estavam sendo finalizadas. "Aqui ofereceremos educação complementar para crianças de 6 a 18 anos, continuou Bernardo. "Não queremos substituir a escola regular, mas fornecer ferramentas adicionais, idiomas, informática, artes, ciências avançadas." Em cada andar, uma nova surpresa aguardava. O terceiro piso abrigaria uma biblioteca completa. O quarto, laboratórios de ciências. O quinto, estúdios de arte e música. O sexto andar seria dedicado à formação profissional de jovens e adultos. O sétimo, a esportes e atividades físicas. O oitavo piso transformara-se em um grande refeitório comunitário, onde seriam servidas refeições nutritivas diariamente. O nono andar abrigaria a administração do instituto. "E o 10º andar?" perguntou Vitória, notando que haviam pulado o último piso na explicação. Bernardo sorriu misteriosamente. "Esse é especial. Vamos lá."
O elevador os levou até o último andar anteriormente ocupado pelo escritório pessoal de Bernardo, com sua vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. Ao saírem, Vitória deparou-se com um espaço completamente diferente do resto do prédio. Uma réplica perfeita de um hospital infantil em miniatura, com equipamentos de tamanho reduzido, mas totalmente funcionais. Este é o Hospital dos Pequenos Doutores, anunciou Bernardo. Um espaço onde crianças interessadas em medicina, como você, poderão aprender na prática, com equipamentos reais adaptados e supervisionados por médicos voluntários. Vitória percorreu o espaço em silêncio reverente, tocando os pequenos leitos hospitalares, os minúsculos desfibriladores de treinamento, os microscópios adaptados para mãos infantis. Cada detalhe havia sido pensado para despertar vocações médicas em crianças que, como ela, nasceram com o dom de cuidar. E tem mais uma coisa, disse Bernardo, estendendo um envelope para Dona Cleide. Abra, por favor. A senhora abriu cuidadosamente, retirando documentos oficiais. Ao ler o conteúdo, levou a mão à boca emocionada. São os papéis da adoção? Perguntou Vitória, que já havia sido informada sobre a possibilidade. Bernardo assentiu. Se vocês aceitarem, claro. Não quero substituir suas memórias ou sua história, Vitória. Quero apenas oferecer uma família, um lar seguro, e meu sobrenome, se desejar usá-lo. Dona Cleide, que havia relutado inicialmente com a ideia de Bernardo adotar Vitória, agora sorria entre lágrimas. Os últimos meses haviam provado que a transformação do empresário era genuína. Mais importante, o arranjo proposto incluía a própria Dona Cleide como guardiã legal junto com Bernardo, permitindo que continuassem vivendo juntas, mas com muito mais segurança e oportunidades. O que você acha, minha filha? E perguntou a senhora. É sua escolha acima de tudo. Vitória olhou ao redor para o instituto que levava seu nome, para Juliana, que se tornara como uma irmã mais velha, para Dr. Maurício, que a tratava como uma pequena colega, e, finalmente, para Bernardo, o homem que ela salvara e que agora oferecia um futuro que jamais havia sonhado. Eu aceito, disse simplesmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Bernardo, intrigado. Quero que o Instituto ajude outras crianças como eu, não apenas com escola e médicos, mas a encontrar famílias também, crianças sozinhas como eu estava. Bernardo sorriu, orgulhoso da sabedoria e generosidade daquela pequena alma. Considere feito. Na verdade, já estamos em contato com serviços de assistência social para implementar um programa de apadrinhamento e adoção. 2 dias depois, a inauguração oficial do Instituto Vitória Alcântara foi um evento que mobilizou toda Salvador. Autoridades, empresários, artistas e principalmente famílias das comunidades vizinhas lotaram o espaço. Bernardo, elegante em um terno leve, mas sem gravata, sua nova marca registrada desde o infarto, discursou brevemente sobre a importância de retribuir à sociedade. Este instituto nasce da lição mais importante que recebi em toda a minha vida, disse ao microfone, olhando para Vitória, que estava sentada na primeira fila entre Dona Cleide e Juliana. Uma lição sobre coragem, compaixão e o poder transformador de pequenos gestos. Uma criança de 6 anos, sem recursos materiais, mas com uma riqueza imensa de espírito, arriscou-se 2 vezes por um estranho. Primeiro, mergulhando em águas poluídas para recuperar uma pasta com documentos. Depois, aplicando técnicas de ressuscitação que salvaram minha vida após um infarto. Fez uma pausa visivelmente emocionado. Muitos chamariam isso de coincidência, mas eu aprendi a ver além. Foi um despertar, um chamado para que eu usasse meus recursos para multiplicar o bem que recebi. Este instituto não é sobre caridade ou filantropia. É sobre justiça social, sobre criar oportunidades, sobre reconhecer que cada criança nas ruas de nossa cidade pode ser um médico, um professor, um artista, um líder, se dermos a elas o que merecem: respeito, educação e um caminho possível. As portas do Instituto foram oficialmente abertas e centenas de famílias
puderam conhecer o espaço que transformaria suas vidas. No saguão principal, uma placa discreta contava a história de Vitória e Bernardo, sem romantizar ou exagerar. Apenas registrando como um ato de bondade desinteressada, havia desencadeado uma onda de transformações. 6 meses depois, o Instituto já atendia mais de 2.000 crianças e adolescentes, oferecendo desde reforço escolar até tratamentos médicos complexos. O Hospital dos Pequenos Doutores tornara-se uma sensação com lista de espera para participação. Inspirados pela história de Vitória, dezenas de médicos voluntários dedicavam algumas horas semanais para ensinar noções básicas de saúde e primeiros socorros a crianças interessadas. Numa tarde ensolarada, Bernardo observava do jardim de sua mansão enquanto Vitória, agora oficialmente Vitória Santos Alcântara, ensinava técnicas básicas de ressuscitação a um grupo de crianças do Instituto. Com paciência e didática surpreendentes para seus 7 anos, demonstrava nos manequins de treinamento os mesmos movimentos que haviam salvado a vida de seu agora pai adotivo. Dona Cleide, que decidira morar em uma casa nos fundos da propriedade para manter sua independência, mas permanecer próxima, aproximou-se com uma bandeja de sucos. Ela nasceu para isso, comentou, observando a desenvoltura da menina. Para salvar vidas? Perguntou Bernardo. Para transformá-las, corrigiu Dona Clyde. Como transformou a sua? Bernardo assentiu, pensativo. Sabe o que mais me impressiona? Ela não faz ideia do quão extraordinária é. Para Vitória, ajudar os outros é apenas o natural, o esperado. Naquele momento, Vitória olhou para eles, reacenou, seu rosto iluminado pela alegria de compartilhar conhecimento. Bernardo acenou de volta, sentindo uma gratidão que palavras jamais conseguiriam expressar. O empresário que antes media sucesso em números, aquisições e poder, agora entendia que a verdadeira riqueza estava ali, no sorriso de uma criança, que não hesitara em mergulhar em águas turvas para ajudar um desconhecido. No gesto aparentemente pequeno de devolver uma pasta, estava contida uma lição de vida que transformara não apenas Bernardo Alcântara, mas toda uma comunidade. Enquanto o sol se punha sobre Salvador, tingindo o céu de tons alaranjados, Bernardo refletia sobre como seu próprio coração, antes endurecido pela ganância e pelo isolamento, havia sido resgatado das profundezas por mãos pequenas, mas determinadas. E agora, aquele mesmo coração batia com um propósito renovado: multiplicar o bem recebido, criar oportunidades, construir pontes onde antes havia apenas distância entre mundos. A história de Vitória e Bernardo espalhava-se pela cidade como inspiração, não como um conto de fadas improvável, mas como um lembrete de que a compaixão genuína existe e tem o poder de desencadear transformações profundas, de que pequenos atos de coragem podem alterar destinos, e de que, às vezes, são precisamente aqueles que nada têm a oferecer materialmente que nos presenteiam com as maiores riquezas, a chance de redescobrir nossa humanidade e o verdadeiro significado de uma vida bem vivida.